Um novo ídolo moderno. Alta produtividade sem soberania vira escravidão. Olá, querido! Graça e paz. Washington Santos chegando com um mais novo bate-papo, o nosso bate-papo diário, para falarmos sobre esse novo ídolo moderno, um ídolo que tem levado pessoas à perdição, pessoas à estafa. Nunca antes se falou tanto em burnout, nunca antes falou tanto sobre esgotamento mental e físico. Mas isso tem alguns porquês e é sobre isso que a gente precisa e vai conversar hoje. Bem, valor hoje para a sociedade moderna é ser ocupado, ou seja, ser ocupado virou meio que um símbolo de status, virou sinal de valor, né? Aí a gente fala de agendas cheias, de eu não almocei hoje. Quantas vezes a gente ouve, né? Hoje eu nem almocei, hoje eu não consegui parar. Ou seja, mensagens respondidas, falta tempo para a família, falta tempo para si mesmo. Tudo isso virou status. Ou seja, as pessoas tendem a valorizar, sabe, essa ditadura da alta produtividade, essa ditadura do cansaço. Vivemos uma ditadura do cansaço. É um belo tema de livro, não é verdade? A ditadura do cansaço. Tudo isso é importante, a gente vai ver algumas estatísticas mais à frente. O mundo tem alcançado recordes e recordes e recordes de produtividade. O Brasil não está fora dessa tendência. Isso porque o universo, o mundo, é um lugar potencialmente abundante. Isso significa que existem muito mais fontes de riquezas do que a gente já foi capaz de explorar ao longo de toda a história da humanidade. E quanto mais produzirmos, mais vamos ter fontes disponíveis a produzir. A alta produtividade não é um demônio, pelo contrário. A alta produtividade não é um problema, desde que exista uma consciência a respeito disso. Desde que você consiga dominar a si próprio e administrar o seu interior sob o custo de tornar-se um escravo da produtividade. Se tudo isso virou status, as pessoas precisam perguntar a que custo você produz. E esse custo da entrega, da resolução do problema, tem nos levado a um problema muito maior. A maioria das pessoas vive presa a um ritmo que não escolheu. Há pessoas que estão presas a ritmos que foram obrigados a assumir como seus, mesmo não sendo. Então, eu posso te dizer hoje que nunca se produziu tanto, né, como se produz hoje. Falei agora há pouco sobre recordes de produtividade. A produção global de culturas atingiu 9,9 bilhões de toneladas em 2023, ou seja, um aumento de 27% em comparação aos números de 2010, ou seja, mais de 30% em relação a culturas, a grãos, a culturas em geral, a alimentos em geral. Ou seja, a produção de alimentos em 10 anos, 10, não, 13 anos, ela aumentou 30%, né? A produção manufatureira da indústria global atingiu aí um valor adicional de 16,17 trilhões. A produção petrolífera brasileira e de gás natural bateu um recorde histórico agora, em julho de 2025. Veja um exemplo também da indústria da música. As pessoas imaginaram que, com o advento do streaming, do YouTube e de outras fontes musicais, iTunes, iPod e tantas outros gadgets ou fontes de consumo de música, a indústria musical iria morrer. Na verdade, não, ela passou a responder a uma nova forma.
o que acontece é que a receita mundial de música gravada na última década mais do que dobrou. Isso aí impulsionado pelo streaming, uma produção, né, de conteúdo musical poderoso. Na Índia, o mais novo mercado do cinema que desbancou Hollywood, a chamada Bollywood, ela produz 1,8 filmes por ano. Isso aí até 2024. Ou seja, há um crescimento, né, no volume da cultura produzida. Estou falando isso para você porque a produção mundial tem crescido. E eu vou te dizer algo mais importante ainda que eu já disse no início do vídeo, mas eu quero reafirmar aqui. Muito mais ainda há por produzir do que aquilo que foi produzido. Muito mais há por extrair do que aquilo que já foi extraído. E por que isso? Por causa das tecnologias. A gente tem técnicas agrícolas, máquinas agrícolas mais eficientes, a gente tem a automação industrial, a gente tem o advento da IA, da inteligência artificial, ok? Então, mesmo com a demanda por alimentos, produtividade, bens de consumo, e toda uma estrutura para que os 8 bilhões de habitantes desse planeta sejam bem acomodados, tenham uma qualidade mínima de vida, embora a gente saiba que tenha fome, tenha pobreza, ainda em muitos países que são potencialmente ricos, muito ricos, mas, como alguém disse, o homem é seu próprio chacal, não é verdade? Então, a tecnologia é capaz de sustentar, né, o crescimento populacional. Os alarmistas aí dizem que se houver um crescimento exacerbado da população, aí a gente vai lá atrás, na curva de Malthus, que a gente estudou lá na Faculdade de Economia e tantas outras coisas, a gente precisa entender que a tecnologia é capaz. O avanço das fronteiras tecnológicas, eles são capazes de sustentar o crescimento populacional, ok? E isso leva a uma outra verdade, qual? Nunca se trabalhou tanto. Contudo, nunca se esteve tão preso. Existe um grande exército de homens e mulheres que vivem presos a essa doutrina da autoprodutividade, da alta produtividade, melhor dizendo. Existem homens e mulheres que estão servindo a esse novo ídolo moderno, que é a alta produtividade sem sobrevivência, sem governo interior. E essa alta produtividade, ela está fazendo com que as pessoas se tornem escravas delas mesmas. Ou seja, as pessoas performam, entregam resultados, batem metas, mas vivem apressadas, sem tempo para si mesmas, sem tempo para a família, sem saber quem são. As pessoas ficam culpadas, sentem culpa, por incrível que pareça, quando descansam, quando a pessoa descansa, ela acha que ela está cometendo um pecado, porque ela tem que produzir, e produzir, e produzir, e produzir. Se você vive uma vida onde você não pode parar, você não é livre, mesmo que você produza muito. Então, entenda que alta performance não é liberdade, é capacidade. A liberdade é a escolha que você tem. Você precisa escolher quando parar, você precisa escolher o momento em que você vai descansar. Vivemos em um turbilhão criado por essa alta produtividade que nos torna escravos de nós mesmos. Sem sabermos, estamos adorando a esse novo ídolo moderno. Você não deve se sentir culpado quando você para. Você não deve se sentir culpado por cuidar daquilo que é importante para você. Eu costumo dizer para minha galera o seguinte: olha, se eu ou se você morrermos hoje, amanhã já tem alguém aqui no nosso lugar. Os negócios, as empresas não dependem de nós. Então, isso mostra que alguns, embora altamente produtivos, continuam sendo escravos. E exatamente por serem produtivos que são escravos.
Veja, um cavalo de corrida, ele é extremamente performático, ele é extremamente hábil, mas ainda assim, ele continua preso à pista, ele não sai dos limites de uma pista. Então, essa velocidade da produtividade tem limitado a muitos. Você tem que ficar aqui nessa pista aqui, você tem que ficar preso aqui e você não pode sair daqui, porque senão você está sendo um herege, você está cometendo alta traição a um novo ídolo moderno e você precisa ser alguém que é prisioneiro desta ditadura, a ditadura do cansaço. Isso aí nada mais é do que uma nova versão lá do mito da caverna, de Platão. Ou seja, as pessoas estão aprisionadas dentro de uma caverna com uma luz difusa e com medo de sair daquela caverna ali. Aliás, a humanidade fala muito sobre cavernas, né? É a caverna onde Moisés esteve para estar face a face com Deus, é a caverna onde Elias se escondeu de Deus. Veja, cavernas, lugares que te limitam, lugares que te prendem. Por que isso? Porque a cultura moderna te ensinou a produzir mais, a performar mais, a dormir menos, a acelerar sempre, a otimizar tudo. Mas ela não te ensinou a ter governo sobre si própria, a governar os seus limites. Ela não te ensinou a dizer não. Ela não te ensinou a criar espaço interno. Ela não te ensinou a parar com consciência. Exatamente por isso que eu estou escrevendo um texto que tem o título de provisório de O Poder do Não, ok? Nos deram ferramentas, mas não nos deram a estrutura interna para fazermos a administração ou a gestão de nós mesmos. Não se esqueça, o caráter vem antes do legado e a estrutura antes do aplauso. Não se torne escravo do novo ídolo moderno. E como funciona essa nova escravidão moderna? Ela é mais ou menos assim: você performa, você é reconhecido e você recebe mais carga, mais responsabilidades. Muitas vezes, o aumento salarial ele não é tão bom em si mesmo. Conta-se uma história de um consultor empresarial que estava extremamente estafado, né? Estava com síndrome do burnout, problemas aí no trato com as pessoas pela estafa, por adorar a esse novo ídolo moderno da alta produtividade sem governo interior. Então ele vai para um descanso a uma pacata cidade, à beira-mar, etc. E lá, ele um belo dia sai para sua caminhada, muito a contragosto. Ele foi para essa cidade, tiraram todos os contatos dele, tiraram o telefone, tiraram tudo, porque senão ele iria colapsar. E ele sai muito a contragosto para caminhar nessa cidade, à beira-mar, e ele encontra um pescador trabalhando, e ele faz uma oferta a um pescador e o pescador sai ali ao mar com ele para um passeio, para que ele pudesse desestressar um pouco. Mas, ali naquele meio daquele passeio, daquela viagem, ele começa a conversar com aquele jovem pescador e pergunta: Olha, conta aqui, como você pesca aqui? Ah, a gente pesca o suficiente. Sei lá, vamos usar aqui o termo que ele usava ali, ele pescava ali naquele barco, sei lá, 100 quilos de peixe por saída. Caramba, é mesmo? Ah, isso aí dá para você sustentar a tua casa, sua família. Olha já o profissional falando. Ele falou, rapaz, se você comprar freezers maiores, você vai poder acomodar essa tua produção e ao invés de sair uma vez, você pode sair duas vezes para pescar. E daqui a pouquinho você vai conseguir
cumprir uma carga horária maior, você vai ter 3, 4 barcos trabalhando para você, saindo por 2 vezes, e você vai ter uma produtividade muito maior. Ao invés de 100 quilos, você vai pescar 1.000 quilos de peixe por dia, né? Você vai poder vender. Sim, você vai ter que administrar isso, você vai ter pessoas. E o pescador vendo aquilo pergunta a ele, tá, mas quanto tempo por dia isso vai me levar? Ah, de início vai te levar aí umas 8 horas de trabalho e você vai conseguir aumentar em muito a tua renda. E aí ele diz, bom, então eu vou ter que trabalhar o dia inteiro, vou ter que abandonar minha família e vou ter que trabalhar mais do que eu trabalho. Sim. Aí o barqueiro pergunta para ele, o pescador pergunta para ele, tá bom, mas o que acontece depois disso? E ele fala, bom, você vai ter mais condições financeiras e você vai poder descansar. Ou seja, com o tempo, com o teu negócio crescendo, você vai conseguir trabalhar 4 horas por dia, 5 horas por dia, e você vai ter metade das suas manhãs e o dia inteiro para você descansar. Aí ele olhou seriamente para aquele grande consultor empresarial e falou assim para ele: mas isso aí eu já tenho. A grande verdade é que estamos buscando por coisas que muitas vezes nós já temos. Paz, estamos buscando por uma família, estamos buscando por tantas coisas, achando que o dinheiro compra, é a velha história daquele que trabalha muito e os acréscimos financeiros são exatamente para comprar remédios para cuidar aí da doença que ele adquiriu trabalhando mais. A grande verdade é que quanto mais você performa, mais responsabilidade você vai receber, até que você vai se tornar refém do seu próprio resultado. É por isso que eu disse que nem sempre o aumento salarial é bom. Nem sempre. Por quê? Porque isso vai te tornar simplesmente um escravo com mais atribuições. Veja, no Egito, o valor do povo era medido pelo número de tijolos que eles poderiam produzir. O faraó do Egito, quando viu que o povo tinha um líder que dava a ele uma visão, ele temeu. Por quê? Tiranos temem líderes com propósito. Eu vou repetir. Tiranos temem líderes com propósito. Quando líderes mostram ao povo uma visão e uma direção que essas pessoas nem sabiam que tinham, os tiranos começam a temer. E aí o que é feito? Aumenta a carga do povo. A lógica do faraó continua por aí. Por quê? Aumenta a carga do povo, eles vão produzir mais e eles não vão ter mais tempo para pensar em besteiras. Esse papo de soberania interior, esse papo de autoliderança, esse papo de caráter antes do legado, de estrutura antes do aplauso, isso é conversa fiada. Não, não, está com muito tempo para pensar, vamos dar mais ocupação para ele. E joga ocupação. E joga ocupação. Você precisa comprar tempo, mas isso é conversa para um outro dia. Ou seja, a lógica de Faraó continua aí. Quanto mais produz, mais ocupação dá. Quanto mais produz, mais carga joga. Moisés não libertou o povo para produzir mais. Moisés liberou o povo, libertou o povo, para que o povo pudesse adorar a Deus, para que o povo tivesse escolha, para que o povo pudesse obedecer a um outro governo. Você é chamado a um novo governo. Isso não tem nada a ver com religião, entenda. Você é chamado para um governo interior, um governo que vai te trazer renovação, vai te trazer paz, vai te trazer um centro, um novo governo onde você é o monarca sobre você mesmo. Esse novo governo
ele vem para te dar escolha. Porque a escravidão moderna, ela é sofisticada. A escravidão moderna, a doutrina do faraó, ela não usa correntes, ela não usa chicotes, ela usa metas. A doutrina do cansaço, a doutrina do faraó, ela não usa grilhões, ela usa notificações. Ou seja, você acredita que está escolhendo o que fazer, quem você é, para onde ir e para onde vir. Não, mas na verdade, você está o dia inteiro reagindo. E o que é pior, reagindo sem perceber. A ciência do esgotamento por performance nos mostra isso. Ou seja, estudos sobre burnout mostram que pessoas orientadas só pelo resultado têm um maior risco de colapso. É por isso que eu digo que a, a, a motivação pela motivação ela é burra. Você precisa ter motivação aqui dentro antes que alguém de fora te motive. Você motivar. Alguém já disse que a pior coisa que pode existir é um burro motivado. Ok? Um burro motivado causa estragos. E as pessoas ficam trabalhando por produtividade, por dinheiro, por ganhar mais e ganhar mais e ganhar mais e ganhar mais. A custo de quê? A custo da família, dos relacionamentos, de sentido. As pessoas mais felizes são aquelas que trabalham por um propósito e não por dinheiro. Quem trabalha por dinheiro é escravo e não percebeu. A diferença é que o dinheiro hoje compra comida. Antigamente, você trabalhava pela comida, não tinha um intermediário nessa história que é o dinheiro. Então, quando tudo isso aí acontece, a pessoa se perde de si mesmo, porque existe um processo ali acontecendo de despersonalização. E é por isso que ela é o fulano da empresa tal, Beltrano da empresa tal, ciclano da empresa tal. Quando essa pessoa é demitida, ela perde a personalidade, porque ela não construiu a sua personalidade. Que coisa, não? Então, quando tudo é meta, nada vira propósito. E as empresas lançam mão da manipulação, ao invés da inspiração. Há líderes que manipulam, ao invés de inspirar. E isso porque são manipulados e manipuláveis. Isso porque são incapazes de inspirar, porque se tornaram verdadeiros autômatos. Não têm soberania. Porque soberania é ter ritmo próprio, é ter critérios internos, limites claros, ter governo interior. Isso não significa em momento algum que você não vai trabalhar, não, mas você trabalha com limites claros, com ritmo próprio, com governo interno, com critérios. A soberania é produzida por escolha, não por imposição, não por prisão, não por pressão. Nem sempre a pressão é algo ruim, porque muitas vezes ou é a pressão que gera os melhores diamantes. O diamante é gerado pela pressão, sim. Mas até que ponto você continua um prisioneiro de você mesmo, desse novo ídolo moderno, dessa doutrina do cansaço? Até quando? Até quando você vai continuar sendo um escravo moderno que trabalha por comida e para pagar as suas contas e para sustentar os seus vícios? Você trabalha por dinheiro, mas não por propósito. Você trabalha por dinheiro, mas não por projetos, mas não por fazer a diferença na vida de ninguém. Talvez hoje você esteja orgulhoso da sua performance. Talvez hoje você esteja adorando ao novo ídolo moderno. Talvez hoje
você seja mais um mero escravo da doutrina do cansaço, a doutrina do faraó. Talvez você seja produtivo, você esteja produzindo, na pior acepção do termo, mas você está cansado da sua vida. Repito o que disse no início do vídeo: a produtividade não é um pecado, mas a produtividade louca e cega vão destruir aqueles que não têm domínio interno, que não têm critérios, que não têm escolhas, que não exercem soberania interior. Essa é a grande verdade. A pergunta não é o quanto você produz, mas quem está governando o teu ritmo. Vou repetir. A pergunta não é o quanto você produz, mas quem está governando o seu ritmo. É você mesmo ou é algum outro? Você produz ou você é pago para acreditar que você tem que produzir em determinado nível? Talvez você esteja até colhendo resultados, mas talvez você esteja perdendo presença. E aí é que está. Você precisa rever aquilo que te move, o que faz o teu coração cantar. Você precisa rever aquilo que te acelera, aquilo que te controla, o seu propósito como líder da sua própria vida. E eu estou falando isso não é para você produzir menos, mas sim para que você produza mais, com liberdade. Porque eu repito, produzir muito sem soberania interior é meramente escravidão eficiente. Essas reflexões não começam nem terminam no YouTube. Elas vão continuar no ritmo certo. Eu te vejo amanhã no nosso bate-papo. Um grande beijo no seu coração e até lá. Fique na paz. Tchau, tchau.